Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar sobre fertilização in vitro. Antes de a gente continuar aí o nosso vídeo, o nosso assunto, vou pedir para te curtir o vídeo, se inscrever no canal para a gente sempre poder estar em contato e estar trocando ideias sobre o assunto. Então vamos lá. Quando os casais eles procuram pela fertilização in vitro é porque teve algum diagnóstico de infertilidade. E quais são as causas da infertilidade? São várias, tá? Não tem como dizer assim que é só uma a causa da infertilidade. A gente pode separar a infertilidade em infertilidade masculina e a infertilidade feminina. A infertilidade masculina, ela digamos mais simples, porque o aparelho reprodutor do homem, ele é mais simples. Quase sempre a infertilidade masculina, ela tá ligada a alguns aspectos, a 3 aspectos, tá? Ou ausência de espermatozoides, ou pouca contagem de espermatozoides, ou má formação dos espermatozoides, tá? Quase todos os casos são resolvidos através de cirurgia, porque a maioria dos homens, não sei se é a maioria, tá? Mas a grande parte dos homens, eles têm varicocele, só que só descobrem isso quando começam efetivamente com a vida, com as tentativas de engravidar, né? Antes eles não têm acesso a isso. Esse tec-tec-tec é minha cachorra passeando pela casa, mas vamos lá. É um diagnóstico simples de ser feito, é através de um espermograma, porque o espermograma faz a contagem de quantos espermatozoides que o homem tem e a qualidade deles, porque às vezes o homem tem um número mínimo de espermatozoides, só que eles são ou deformados, por exemplo, tem cabeça, mas não tem cauda, ou tem 2 cabeças, não tem cauda, ou eles têm a motilidade ruim, eles não conseguem se movimentar da forma que deveria para chegar até o óvulo e fertilizar e dar origem ao bebê, né? A fertilidade feminina, ou a infertilidade feminina, ela é um pouco mais complexa, por causa da complexidade do aparelho reprodutor feminino. A mulher, ela depende de mais do que somente ter espermatozoide, ter um óvulo saudável. A mulher depende dos óvulos saudáveis, do útero saudável e das trompas saudáveis. Então a gente começa aí com 3 coisas que são indispensáveis para a fertilidade feminina. E especialmente os óvulos a partir dos 33, 35 anos, eles começam a diminuir a liberação. Para vocês terem uma ideia, quando nós meninas estamos na barriga da mãe, aí pela 20ª semana de gestação, nós, os bebês, contamos com mais ou menos de 6 a 7 milhões de óvulos. Quando a gente nasce, a gente já perdeu 80% desse estoque. E quando nós entramos na fase de puberdade, quando a gente menstrua, a gente tem mais ou menos 500 mil óvulos. Então, para vocês terem uma ideia, eu menstruei com 9 anos. Então, olha quantos óvulos que eu desperdicei, até, por exemplo, desperdicei, né? Não desperdicei porque não foi uma opção minha menstruar. Olha quantos óvulos que se foram até eu chegar na idade que eu comecei a tentar ter filhos, que foi aos 33 anos. Mas o meu problema de infertilidade não era esse, tá? Os meus óvulos eram super saudáveis, maravilhosos, não tinha problema nenhum. Tá meio com sombra, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo me ajudar nessa luz, tá horrível. Deu uma melhorada, porque eu tive que gravar o vídeo de noite, porque estão pintando o prédio, então tinha um barulho de máquinas que não dava pra pintar, pra gravar o vídeo, porque o áudio ficava horrível. Então, depois tem essa questão da quantidade de óvulos, né? Só que a gente também precisa ter as trompas legais, porque é pelas trompas que os óvulos descem e o espermatozoide sobe para fazer a fecundação. E a gente também precisa ter o útero bom, porque ali é o útero que vai abrigar aquele blastocisto, aquele embrião, aquele feto. Então a gente precisa ter também o útero em boas condições. Alguns casos de infertilidade têm diagnósticos certeiros, tá? Que foi o meu caso.
O meu caso foi que eu tinha as trompas obstruídas, tá? Essa obstrução delas não era resolvível com procedimento cirúrgico. A minha única opção para gestar era fazer a fertilização in vitro, tá? Tem também a questão dos óvulos, que eu falei pra vocês, que os óvulos vão envelhecendo. Então, a idade ovariana é um fator muito pesado que os médicos pouco conseguem fazer quanto a isso. A medicina evoluiu muito, se tem muita informação nova, se tem muitos protocolos de tratamento novos, mas a idade ovariana é um dos principais problemas para quem quer engravidar. E também tem a questão do útero, que muitos casos de endometriose. A endometriose, ela não só pode prejudicar, dificultar uma gravidez, como ela também pode não deixar que a gravidez avance, né? Porque como fica muitas aderências no útero, aquele bebê, o embrião, ele pode não se fixar como ele deveria e o corpo acabar expulsando. Às vezes nem é classificado como aborto, porque nem fixa, então acaba que o corpo não consegue segurar aquele embrião. Como se faz o diagnóstico disso? Tem um exame chamado, que eu nunca sei falar o nome, eu vou colocar aqui na legenda, que eu fiz esse exame, que ele prevê a permeabilidade do útero e das trompas. Então ali o médico consegue ver se tudo tá passando direitinho pelo útero e pelas trompas. Em alguns casos, como eu falei pra vocês, alguns casos tem que fazer cirurgia e outros não. Apesar das minhas trompas serem irreversíveis, a atrofia, eu tive que fazer um pequeno procedimento cirúrgico antes de começar a fertilização in vitro, porque eu tinha 2 sinéquias no útero. Sinéquia é uma cicatriz, uma aderência. Vocês imaginem que o útero tá aqui, tá? Eu tinha aqui assim do ladinho 2 sinéquias, que eram essas 2 aderências, tá? Como eu nunca tive gravidez, a maior causa de sinéquia são abortos, tá? Quando faz a curetagem, faz a cicatrização e fica ali uma cicatriz, né? Fica ali machucadinho, fica ali, tipo um alto relevo, assim. Então eu tive que fazer, eu nunca tive nenhum aborto, porque eu não podia engravidar. Provavelmente, como eu usei Mirena, a Mirena causa um processo inflamatório ali no útero e acaba criando essa sinéquia. Mas a minha sinéquia era muito pequena, então vamos supor que eu tivesse probabilidade de uma gestação de forma natural, aquela sinéquia ela pouco iria interferir na gestação. Mas o médico que fez o meu tratamento, ele optou por fazer isso, porque já que estávamos fazendo a fertilização e a gente tinha descoberto isso, vamos zerar todas as possibilidades de erro, né? Vamos aumentar as chances de dar certo o procedimento, a fertilização. Então ele optou por fazer. E tem endometriose, né? Endometriose quase sempre tem que ser feito procedimento cirúrgico e é cada vez mais comum esse tipo de doença. Eu não sei explicar muito bem o que causa endometriose, mas eu sei que uma das causas é o excesso de menstruação, porque a gente menstrua e a gente fica muitos anos menstruando até ter a gravidez. E o nosso corpo, infelizmente, não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para ter gestações. Só que como hoje a gente opta por ter gestações mais tarde do que, por exemplo, as nossas mães, as nossas avós, começa a aparecer coisas que uma vez não apareciam, né? Então a medicina também tem essas questões que eles têm que adaptar o nosso corpo aos tempos modernos. Porque o nosso corpo, nossos ovários não entenderam ainda que a gente quer trabalhar, que a gente quer estudar, que a gente quer fazer pós, que a gente quer fazer mestrado, enfim, uma série de outras realizações que a gente quer ter além da maternidade. Tem mais fertilidade feminina do que masculina? Não, não tem. As clínicas falam que 40% dos casos de infertilidade são do homem, 40% da mulher, 20% são mistas, ou seja, os dois têm algum problema. E tem também aqueles casos que não é um diagnóstico preciso. Por exemplo, a pessoa, não se chega assim, a pessoa tem útero bom, tem um ovário bom, tem a trompa boa e não engravida.
Às vezes são pequenas coisas que formam um conjunto, que eles chamam de infertilidade sem causa definida, que também tem indicação de fertilização. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem várias coisinhas que impedem ela de engravidar naturalmente. Ela tem a parede do endométrio fino, ela tem o útero, não me lembro que ela tem no útero, ela tem os óvulos velhos, ela tem ovulação tardia. Então são várias coisas que uma só não causaria a infertilidade, mas juntando tudo, ela acaba não conseguindo engravidar. Mas agora ela fez a fertilização e ela também está grávida. Mas eu não posso falar o nome dela porque ela está só de 10 semanas e quer esperar passar as 13 semanas. Os médicos, quando passa... Eu já falei sobre isso quando procurar a fertilização, tá? Mas via de regra, 1 ano depois de tentativas, os médicos já começam a fazer a investigação do porquê que o casal não engravida. Como eu falei pra vocês, o meu caso era que eu tinha tenho as trompas obstruídas e no final das contas eu ainda tenho que agradecer, porque a trompa é o órgão que menos se precisa, quer dizer, que menos se precisa não se precisa da trompa para fazer a fertilização in vitro, porque a função da trompa é passar o óvulo para conseguir engravidar. E isso se faz manualmente, né? O médico retira o óvulo, fecunda fora e coloca no útero. Assiste meu vídeo Minha Fertilização 1, parte 1 e 2, eu vou deixar aqui que eu explico direitinho como é que é feita a fertilização. E então não se usa trompa, então eu não tinha essa questão, porque os meus óvulos e o meu útero estavam em perfeitas condições. Meu marido tem uma contagem de espermatozoide baixa, porque ele teve varicocele, só que ele fez a cirurgia com 18 anos. Então, olha só, quando ele descobriu, porque foi no exército, ele tinha menos de 5% dos espermatozoides vivos. Daí ele fez a cirurgia lá, na época, quando ele tinha 18 anos. Hoje, ele tem o mínimo necessário para não ser considerado infértil, que se eu não me engano são 5 milhões, agora eu não me lembro direitinho, tá? Mas dentro desses 5 milhões, todos os espermatozoides dele tinham uma mobilidade boa, eram ativos e eram saudáveis, né? Então ele não tinha problema porque às vezes o homem tem os 15 milhões, só que esses 15 milhões não são bons, não são aptos. E se o problema é do homem, além da cirurgia, tem a questão de pescar os espermatozoides pelo canal da uretra e também tem uma medicação para o homem produzir espermatozoides para viabilizar a fertilização in vitro. Então é isso, gente. Falamos sobre as causas da infertilidade. Agora, o que causa, por exemplo, os óvulos serem mais velhos, o que causou a minha atrofia das trompas, por exemplo. Isso não tem como determinar muito, tá? O médico acredita que eu nasci assim, que as minhas trompas elas não desenvolveram durante o processo embrionário por algum motivo, que ele também não consegue dizer por causa do tipo de atrofia dela, tá? Mas as trompas elas são muito frágeis. Uma gripe, por exemplo, pode causar uma atrofia. Não se desesperem. Não são todas as gripes que acontece isso, mas o que causa esse tipo de coisa, ainda não temos respostas. A gente só tem a solução, que é chamada fertilização in vitro. E tu, me conta, tá fazendo tratamento? Já descobriu qual é a causa da tua infertilidade? E se tu não tem nenhum problema de infertilidade, me conta o que tu achou do vídeo, tá bom? A gente continua conversando sobre fertilização in vitro e, de novo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijos!